Para você fazer o bolo noturno, você trabalha em cima de um disco de madeira, molha o disco, deixa em formato de bolinha, porque quando você tem uma esfera, sempre vai pegar a parte mais protuberante da esfera. Se você deixar ela achatada, e por acaso aqui tem uma reentrância, a hora que você faz isso aqui, a reentrância forma uma bolha de ar e dificulta ou até impede de você centralizar. Então, sempre em formato de esfera, a bolinha ou cone, tá? Fixa bem, gruda ela bem, sela aqui a lateral, para a hora que você colocar a água, não entrar água entre a argila e o disco e descolar. O primeiro movimento que você vai fazer é para baixo. Você empurra para baixo, para ela colar bem. Enquanto eu empurro para baixo com uma mão, a outra mão tá aqui na base, ó, selando. Colei. Agora eu vou fazer os movimentos de subir e abaixar o monte para centralizar. Então, eu empurro com uma mão e contenho com a outra. Eu gosto de tornear assim, empurro com a mão esquerda, essa parte da mão que encosta no monte, e a mão direita contém. Então, eu empurro, enquanto a mão direita tá contendo. Aí eu subo um monte. Depois eu vou abaixar, a mesma coisa. Eu abaixo com essa mão aqui, e a mão direita, ela fica segurando aqui o monte. Deixa eu só virar a borboletinha aqui embaixo, que tá bom. Então, eu encosto essa parte aqui da mão, que é a base do polegar, encosto no bico e vou abaixando. Enquanto isso, com a mão direita, eu tô segurando aqui na base do monte, ó. O movimento que eu faço com o braço é esse aqui. Eu empurro pra frente. No que eu empurro pra frente, nessa linha, eu tô empurrando o monte pro centro. Então, essa base aqui da mão, encosta aqui na base do monte. A mão direita segura e a mão esquerda empurra nessa direção. Empurrou lá embaixo. Quando empurrou tudo que dava aqui embaixo, eu passo a força para a base da mão. Depois eu passo a força para a base do polegar, aqui ó. Encontro as duas mãos aqui e solto nesse movimento. É sempre o mesmo movimento que eu faço. Começo empurrando daqui, passo para essa parte, venho para o meio da palma, venho para a base do polegar e encontro o polegar. Só que quanto mais eu vou fazendo isso, mais fino o monte vai ficando. A mão direita, ela tá só parada. E ela vai acompanhando a mão esquerda na altura. Cheguei na base do polegar, ó. Vou subindo até encontrar as duas mãos. Abro igual a asa da borboleta e desencontro. Por que eu abro assim? Porque às vezes eu tô subindo, tá centralizadinho. Se eu tiro a mão de qualquer jeito, não tirar a mão, eu descentralizo ele. Como que eu sei que ele tá centralizado? Quando o monte gira em torno do próprio eixo, não fica balançando desse jeito. Subi. Agora, essa parte aqui da minha mão, que é a base do polegar, encosta bem no topo do monte e ele vai empurrar para frente como se eu estivesse empurrando uma alavanca, assim. Ele vai fazer isso aqui. Enquanto eu empurro para frente e automaticamente o monte vai descendo, a mão direita vai segurar a base. E no que ela segura a base, ela mantém a base no centro, enquanto a mão esquerda vai empurrando o monte para baixo. Fazendo isso, eu empurro a argila para o centro, enquanto a minha base mantém centralizada aqui. Volto para o mesmo movimento.
Agora eu vou subir de novo. Empurro com a mão esquerda, seguro com a mão direita. Uma vez. Duas vezes. Se eu quiser mais fino ainda, mais uma vez. Sempre na mesma sequência. Quanto maior o monte, o que vai acontecer? Eu vou empurrar aqui a base, venho para a lateral, venho até a ponta, a base do polegar. Tem uma limitação de altura, ó. Cheguei na base do polegar. Aí eu vou subindo sempre com a força na base do polegar até a ponta do monte, quando eu encontro os dois polegares e solto a mão devagar. E agora, mais uma vez, com a base do polegar, eu encosto na ponta do monte, vou empurrando meu movimento de alavanca para frente, enquanto a minha mão direita está aqui embaixo, segurando com a ponta do dedo, porque conforme eu vou abaixando aqui, a tendência é que essa argila se esparrame aqui embaixo, eu não quero que ela se esparrame. Então eu vou segurando, mantendo a centralização aqui da base. Aí, você mantém a centralização aqui na base, aqui na ponta e no monte inteiro. Quando eu já percebo que ele está centralizado, eu uso um cartão plástico para limpar o disco. Para a sobrevivência do meu disco e também para economizar argila, porque aí eu já limpo e já ponho essa argila no baldinho ali que já vai para reciclagem. Essa base aqui é o diâmetro do meu pé. Então, eu determino aqui o diâmetro e depois apoio a mão esquerda nessa posição aqui, a mão direita aqui, apoiando os dedos, para eu ter bastante firmeza para ir com o polegar lá para baixo, empurro para furar a peça e eu vou com o polegar mais ou menos na altura daqui do meu anelar, para deixar a espessura do meu dedo mindinho como pé da peça. Por isso, quando eu encosto uma mão na outra aqui, eu tenho uma noção de altura. Depois que eu furei nessa altura aqui, eu tô com o dedo dentro aqui, eu vou empurrar o polegar e conforme eu vou empurrando o polegar, esses dedos vão cedendo. O mindinho continua no mesmo lugar, guardando o diâmetro, a medida do pé. Só que esses dedos, eles vão cedendo junto com o polegar. Eu mantenho a argila úmida só o suficiente para lubrificar e escorregar a minha mão. Não posso umedecer demais, porque se umedecer demais, ela fica muito mole e ela despenca. Você vê que eu uso a própria barbotina para umedecer sem ficar agregando muita água. Abri, dou uma checada na espessura da base, tá ok. Uso a ponta do meu polegar para ir para frente e para trás, empurrando bem para baixo para compactar essa base. Para frente e tiro o dedo. Fica uma base bem retinha, bem compacta, que evita a rachadura, que é muito comum rachadura em peça de torno aqui, principalmente uma rachadura em forma de S, causada por base mal compactada e excesso de água ao tornear. Você vê que eu uso bem pouca água. Própria barbotina eu tô usando aqui, ó. Agora eu vou posicionar os dedos. O dedo lá dentro, o dedo aqui fora. Eu gosto de tornear com um ossinho. Tem gente que prefere o dedo reto. Eu tenho mais força com o ossinho. Eu vou empurrar aqui o ossinho. E esse dedo vai ficar sem fazer força. Conforme eu vou empurrando, levemente, eu vou subindo os meus dedos em paralelo um ao outro e com isso eu consigo subir a parede do copo, do cilindro.
Vou fazer o mesmo movimento no outro ângulo, então eu encostei aqui o ossinho na peça, no cilindro. Eu vou levemente pressionar o meu dedo para dentro. Eu pressiono e deixo o torno girar umas 2 ou 3 vezes. Aí eu subo mais um pouquinho. As duas mãos juntas, pressionando um pouquinho, só o dedo de fora empurrando para dentro. Subo mais um pouquinho. Cada vez que eu subo o dedo, eu espero o torno girar umas 2 ou 3 vezes. Se você não esperar ele girar, ele começa a fazer um movimento aqui fora de uma espiral, como se fosse um parafuso. Isso significa que a sua mão está indo mais rápido do que o torno. E aí ele fica todo torto e a peça colapsa. Chegou aqui em cima, eu solto e empurro o meu indicador para baixo para compactar a boca da peça, para ela não ficar frágil e não quebrar à toa. E a ideia é que todas as peças feitas no torno acabam saindo de um cilindro bem feito. Quanto mais uniforme a parede do cilindro, quanto mais retinho ele tiver, melhor vai ser a sua peça. Você vai garantir que aqui embaixo esteja da mesma espessura que tá lá em cima. Agora eu tô passando só para verificar se a espessura tá por igual. Vai garantir que o seu cilindro esteja com a parede bem retinha. Depois que fizer isso, eu vou, com esse dedo aqui, encostar lá na base e empurrar para fora. Como tá mais seco, agora eu vou molhar só aqui a boquinha, olha, que automaticamente a umidade vai escorregar. O dedo indicador vai empurrar para fora, você vai ver aqui, ó, ele empurrando, ó. Tá vendo ele indo para fora? Pronto. Isso evita que ele acumule aqui embaixo aquelas peças pesadas. Subo a parede aqui fora. E o cilindro tá pronto. Se eu quiser um cilindro, mas como eu quero um bowl, eu vou entrar com a ferramenta, que já tá umedecida. A posição da minha mão fica aqui fora, olha. Polegar aqui em cima, a mão assim nessa posição. A ferramenta vem pela boca, ela vai suavemente escorregando pela peça. Pode parar. A posição da mão. Eu vou entrando com a ferramenta sempre pela borda. Ela encosta na borda e vai puxando para fora. Enquanto ela tá puxando para fora, você percebe que a mão tá aqui, olha, apoiando. Então, vou puxando. Até eu chegar com a ferramenta lá embaixo na peça. E então, a curva da ferramenta vai ser a curva que dá aqui na base do bowl. A ferramenta fica meio de lado, assim. Essa ferramenta chama Gilbera, ou língua, também conhecida por língua. Geralmente ela é de bambu ou de madeira. Encosta lá embaixo, no fundo. Essa curva da ferramenta aqui é a curva que vai ficar aqui na peça. A ferramenta fica um pouquinho de lado, para dar a curva certinho, bem bonito, bem acabado.
a mão de trás, ela fica aqui embaixo fazendo esse movimento aqui, ó, para compactar bem a parede a parede da peça é compactada aqui nessa parte aqui da ferramenta. Depois eu venho com esses dois, eu só encosto na peça e o indicador empurra a borda para compactar ela, tirando a barbotina e deixando a boca da peça bem compactada para ela não estragar, não quebrar em qualquer batida que der durante o uso. Antes de cortar eu vou medir, conferir, tá certinho. Seguro o cordão, o fio de corte, seguro ele com o polegar para baixo, empurrando ele contra o disco. Aqui, ó, empurra para baixo. Conforme eu vou rodando o disco, eu vou andando com o fio para frente, sempre empurrando ele para baixo. Até eu sentir que ele perdeu a resistência porque ele passou do outro lado. Pronto. Depois que a peça tá seca, né? Ela tá em ponto de couro intermediário, ela já tá no ponto certinho para dar o acabamento. Eu vou te mostrar como que eu faço o acabamento. Eu viro ela na espuma. Isso aqui é um disco com uma espuma grudada, tá? Então eu coloco ela aqui em cima. A espuma serve para não machucar a boca da peça. Centralizo bem ela. Vou limpar aqui para eu apoiar bem o dedo. Isso aqui é o restinho do disco. Limpei. Apoio o dedo do meio aqui, as duas mãos trabalham em contato. Aí eu vou com uma esteca de corte, eu gosto dessas estecas de fita. Eu faço o lado de fora do pé, primeiro com a ferramenta na diagonal, depois na vertical. Marco bem o pé. Depois na horizontal. E com isso eu vou tirando todo o excesso da argila que tá no pé e que deixa a peça pesada. Normalmente a gente faz o acabamento mais ou menos até aqui. Não precisa fazer até a boca porque ela já, em teoria, deve estar pronta. Pode esperar. Eu aproveito que a peça está nessa posição e com um cartão de plástico eu passo aqui, quando eu terminei de fazer já o lado de fora do pezinho, eu passo um cartão e dou uma leve brunida assim, olha. Essa argila fica muito bonita, lustrada assim. Aqui bem certinho, fiz o lado de fora, agora eu passo para o lado de dentro do pé. Então primeiro com a ponta da ferramenta eu marco, faço uma canaleta ali marcando e agora eu vou tirar toda a argila da parte de dentro do pé.
Passa a mão para ver se ela tá toda com a mesma espessura, se o pé não tá muito grosso. Pronto. Agora eu vou te mostrar como fazer um bowl utilizando uma bola de isopor, quer dizer, uma semisfera, perdão. E a partir da placa, eu abri uma placa aqui, eu vou cortar um tamanho um pouquinho maior do que a medida que eu preciso. Lembra que eu preciso de um bowl de 18 centímetros de diâmetro para ele encolher e ter a medida final de 15, considerando a retração da minha argila. Eu vou recortar esse daqui com 22, porque eu vou subdividir em partes e cada parte eu vou aplicar uma textura diferente, então vai haver uma sobreposição. Por isso que eu preciso de um círculo um pouquinho maior. Além disso, abri essa placa com 7 milímetros, um pouquinho mais grossa do que eu costumo usar. Por quê? Porque na hora que eu for aplicar a textura, eu vou aumentar ainda mais a pressão e com isso eu vou diminuir a espessura da placa. Aqui está o meu círculo. Eu vou subdividir esse círculo em partes. Então, uma parte... São as partes que eu dividi aqui o meu círculo para montar o bowl. Agora eu vou aplicar as texturas. Que texturas que eu vou aplicar? Cano de PVC com textura de cola quente, pedaço de plástico com bolinha, rolo para cerâmica mesmo com textura, carimbo, uma plaquinha de madeira com papel alumínio colado e macarrão. Acho que esse é um talharim. Espuma com textura, bolinha de fisioterapia, palhinha de enrolar hashi, esse é para cerâmica mesmo, pedaço de tecido, galão de costura, renda, pedaço do vestido da minha aluna, set americano da loja de R$1,99. Qualquer coisa que crie uma textura que para você pode ser interessante. Vou forrar a bola de isopor. Eu vou usar a bola de isopor pelo lado de fora, poderia ser por dentro também.
Se eu colocar uma placa, fica mais fácil, uma placa única por dentro. Mas eu quero montar, remontar isso aqui. Então, eu vou pôr por fora, vou acomodar. E vou remontar colando cada uma das partes. Para colar, eu faço a ranhura. Nas duas partes que serão coladas. Vou tirar aqui, que ele tá meio craqueladinho por conta do tipo de textura. Então, eu vou cortar as extremidades para dar um acabamento melhor. Umedecer a colagem com tuna, água mágica, barbotina ou água. No caso aqui eu tô usando tuna, que é o que eu gosto de usar. Se você não sabe o que é tuna ou tem curiosidade de fazer, tem esse vídeo que eu ensino. Juntei, e cada vez que eu junto, eu venho com uma ferramentinha de madeira, tipo isso aqui, e vou dar uma leve costurada, ó. Vou reforçar a costura. Uma ferramenta delicada que é para não perder a textura, certo? Reforço, passo o pincel, que ele tanto dá a colagem com a tuna ou com a barbotina, quanto também ajuda a dar um acabamento. Passando a tuna nele inteiro para amolecer um pouco, porque ele foi o último a ser colocado e ele tá meio rígido. E inclusive a hora que eu virei ele para medir, ele rasgou um pouquinho aqui na borda. Então eu umedeci para poder virar e depois de colar eu vou dar um reforço na borda onde ele rachou aqui, ó. Depois de tudo colado, você vai manter a peça no molde de isopor até o momento que ela estiver rígida, porque ela ainda tá mole, ó, percebe? Mexo nela, ela ainda tá mole. Então ela tem que estar mais rígida pra gente desenformar e dar o acabamento do lado de dentro. Então, a peça deu uma endurecida, ela tá firme, tá? Ela não tá completamente seca. Eu vou desenformar ela, sempre tirando o molde de dentro da peça. E agora eu preciso dar acabamento aqui dentro. Então, eu vou apoiar num bowl. Coloco o bowl aqui, é um bowl de biscoito normal.
Apoiei para não forçar a peça e eu vou passando a água mágica ou tuna ou barbutina em todas as emendas. Então eu passo e depois eu venho com uma esteca de madeira e dou um acabamento na costura, fazendo a mesma coisa, trazendo um pouquinho da argila que tá em cima para baixo e reforçando essa costura aqui, ó. Você remendou toda a parte de dentro, reforçou toda a costura, daí você tira e dá aquela batidinha só para assentar a peça, fica reta, tá? Pode até passar borrachinha dentro para assentar mesmo, ela não ficar balangando. E aí você vai esperar secar para dar o acabamento. O mesmo molde de gesso que a gente já usou com uma placa, você também pode usar com barbotina, que é a argila líquida. Você vai colocar a argila líquida dentro do molde, considerando que ele já está limpo, porque a gente já limpou anteriormente. Só vai colocar. A viscosidade da argila ideal é essa aqui, como se fosse um iogurte de tomar, 1,70. A viscosidade da argila a gente ajusta com um silicato de sódio. Entretanto, presta bem atenção no que eu vou te falar agora. Essa argila aqui que tá líquida, essa barbutina, é da Argila e Companhia, preta. Inclusive toda a argila preta que eu tô usando é deles. Quando a gente compra ela em galão, assim, na forma líquida, ela já está ajustada. Você não precisa acrescentar mais silicato de sódio. Vou repetir. Quando você compra a barbotina já pronta, a argila na forma líquida em galão, ela já vem ajustada. Você não precisa acrescentar silicato de sódio. Se por um acaso ela tá dura, você vai apertar ela, tirar e simplesmente bater com um mixer, que é exatamente o que eu fiz aqui. Por conta de uma característica chamada tixotropia, algumas argilas elas ficam mais grossas, mais viscosas, mais densas, quando elas estão paradas. A partir do momento que você agita as moléculas, elas vão se fluidificar, sem acrescentar nada. Foi o caso dessa aqui. Que essa daqui eu só bati, eu não acrescentei água nem nada. Se por um acaso, só batendo, você não consiga essa densidade ideal aqui, que é um iogurte de bebê ou 1,70, você vai acrescentar somente água. Ó, presta bem atenção nisso, porque tem gente que compra barbotina, acrescenta silicato de sódio, faz a barbotina desandar e aí fala que a culpa é do fabricante que fez um produto ruim. Não. A culpa é da pessoa que está manuseando a barbotina que fez o que não devia fazer. O silicato de sódio, ele é um defloculante, ele atua para fazer fluidificar de forma a mexer só um minutinho, nos cátions das moléculas aqui da barbotina. Se você tem curiosidade ou quer se aprofundar no assunto, tem esse vídeo que eu explico exatamente sobre densidade e sobre viscosidade. E quando você coloca o silicato de sódio, você na verdade está mexendo na viscosidade da sua barbotina. Entretanto, o silicato tem uma característica que é um efeito reverso. O que é isso? Se você coloca uma quantidade maior do que deveria,
ele, em vez de fluidificar, ele faz o contrário, faz o negócio virar um mingau, uma gororoba. E isso é muito difícil de reverter. Então, repetindo pela terceira vez, barbotina comprada pronta, você não acrescenta silicato, você só acrescenta água se por um acaso a tampa do galão ficou aberta, o galão tinha um furinho e evaporou água. Você primeiro bate, se ela não fluidificar em função da tixotropia, você acrescenta somente água, beleza? O gesso, ele é um material que absorve a umidade, ou seja, toda a água que tem aqui nessa argila, ela vai começar a ser absorvida pela forma de gesso. Isso vai fazer com que forme uma parede aqui de uma argila mais grossa. Então eu vou mexendo aos poucos e verificando a parede que já foi feita, e quando chegar na espessura desejada, eu viro o excesso de barbotina e deixo somente a argila que já está endurecida, porque a água foi absorvida pela forma de gesso. Quanto tempo? Depende muito do tamanho da forma, depende muito se a forma de gesso já está saturada, se ela já foi usada várias vezes ou se ela está bem sequinha. Isso tudo vai fazer com que demore mais ou menos tempo. Por isso, ao invés de decorar quanto tempo, é melhor você entender e controlar a espessura da parede. Só. O gesso está absorvendo a água da barbotina, você percebe que ela já desceu um pouquinho, e se você movimentar um pouquinho o molde, você percebe, você já enxerga a parede aqui. Como que você faz para medir? Se você não tem prática de medir no olho, tem várias maneiras bem complexas, mas olha só, pega uma agulha, coloca ali, põe o dedo e aqui tá a espessura. Ah, eu quero mais grosso, aqui tá a espessura. Ó. Você quer mais grosso? Deixa mais tempo. Só isso, mais nada. Quando a espessura da parede já está do jeito que você quer, você vai virar numa bacia. É uma bacia firme, porque depois que você virar para tirar o excesso de barbotina, você vai deixar um período um molde apoiado nessa bacia, com a ajuda de 2 guias, para ele escorrer bem. Por isso que a barbotina tem que estar líquida. Eu vou ficar em pé para conseguir segurar o molde. Olha lá, a parede da peça tá feita aqui. Aí você vai virar. Põe a guia. Pode reparar que eu gosto de deixar ela um pouquinho inclinada, tá? Ela tá na diagonal. Por quê? Porque aí ele vai escorrer pra cá. Então, para isso acontecer, eu sempre apoio assim, ó, 2 guias, para a inclinação ser maior. Tá aqui. Agora, eu deixo ela inclinada por um período, para ela escorrer bem, e depois eu vou desvirar e limpar o molde e vou mostrar para você como eu faço. Bom, ele ficou bastante tempo aqui, eu vou tirar. O molde está formado aqui dentro. Na bacia tá a barbotina líquida. Essa barbotina líquida você pode colocar de volta no galão de barbotina, porque ela tá líquida. A parte que tá assim, já dura, essa daqui você vai tirar com uma ferramenta de silicone ou uma ferramenta de plástico, com bastante cuidado para não danificar o molde e para o gesso também não ir misturado junto com a argila. Daí você vai tirar a rebarba e essa parte você não pode colocar de volta junto com a barbotina, porque ela já tá dura. Para você unificar lá, você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que bater ela com água para deixar ela líquida, tá? Limpa bem aqui em volta,
Não deixa assim grudado aqui, por quê? Senão a hora que ele começar a secar, ele vai desgrudar assim. E se ele tiver grudado com um pedaço de argila assim, por exemplo, a hora que ele desgrudar, ele craquela inteiro. E nisso que ele craquela, ele deixa a boca toda desigual. Agora que você limpou toda a lateral, você pode, se quiser, inclusive, passar uma esponja para ter certeza que não tem nada grudado. E aí você vai esperar até ele descolar inteirinho do gesso. Já secou. Você pode perceber que a argila começa a soltar aqui da lateral. Quando o molde está por fora e a argila está por dentro, você não precisa se preocupar, porque o máximo que vai acontecer é a peça começar a secar e ir encolhendo e soltar. Não tem perigo nenhum, você pode deixar dias a peça aqui dentro, tá? Como que você vai desenformar? Sempre tirar o molde da argila e nunca a argila do molde. Então, eu vou apoiar um disco aqui, vou virar e vou tirar o molde. Puxo o molde. Ela tá solta, o molde saiu. Se ela não tivesse solta, o que que eu ia fazer? Voltar o molde e deixar secar. Nunca, jamais a gente puxa a peça, ok? Aí eu vou dar aquela batidinha pra ela ficar firme. Ó lá, dá uma achatadinha. E o acabamento de todos os bows, de todas as minhas peças é uma esponja úmida. Só isso. Acabamento é esponja úmida. Porque quando a peça tá bem modelada, não precisa de muita coisa, ó. Só isso. Tá úmida demais, eu vou até tirar um pouquinho da água. Algumas argilas, quando a gente passa a esponja úmida, elas sai a parte mais delicada da argila, que é essa película, e fica um chamote. Então ela fica bem rugosa. É só passar uma borrachinha ou um cartão plástico. Um cartão é legal, principalmente quando você tem esses cartões molinhos assim, ó. Você passa, ó, para empurrar o chamote de volta para dentro da argila. Então, agora eu vou te mostrar como fazer um bowl num torno de esteca. O torno de esteca é esse equipamento aqui. Ele é um torno normal, que tem um pedal e ele tem uma esteca, que é essa haste aqui, em cima do torno. Na parte que roda, a gente acopla as bases, que são os suportes de gesso. No caso, o meu gesso é do bowl, tá aqui, olha. Ele é um molde de gesso específico para esse torno, porque ele precisa encaixar nessa base aqui do suporte e ele precisa ter o formato aqui que condiz com o formato da faca. Então, eu encaixo, alinho aqui a faca, vou colocar a argila aqui dentro e vou tornear. Começa sempre umedecendo o gesso para a argila não craquelar do lado de trás. E para ele funcionar, eu preciso apertar o pedal ao mesmo tempo que eu abaixo a haste. Se eu levanto, ele para de funcionar. Se eu abaixo e não aperto o pedal, ele também não funciona. Então, as duas coisas ao mesmo tempo. Aí eu coloco a argila aqui. A argila tem que estar um pouquinho mole, tá? Ela não pode estar muito dura. Eu já coloco ela mais ou menos num formato aqui para adequar no bowl. E é a mesma coisa que tornear no torno normal, a gente sempre vai lubrificando
para faca, que é essa parte aqui, deslizar bem. E ela vai empurrar a argila, conforme ela vai empurrando a argila vai subindo. Deixa eu colocar a água aqui pertinho. E aí eu vou tirando a argila que vai sobrando aqui, ó. Tá vendo, ó? Vai empurrando e a argila sobe aqui. Eu vou tirar essa argila, que eu reaproveito ela. Como eu já medi aqui a faca na altura certinha do bowl, é só eu empurrar até a altura máxima dela. Quando eu percebo que a argila tá muito seca, eu dou uma lubrificada. A hora que ela chega no máximo dela aqui, eu vou só colocar a esponja lá dentro para ter certeza que não ficou água empoçada. Cuidado quando você vai cortar com a faca para não machucar o gesso. Então, só para cortar a borda. É exatamente como eu ensinei no gesso normal com a barbotina. Você sempre tem que tirar a parte de cima. Aqui, olha. Para ele não ficar grudado e a hora que ele começar a secar, ele desmolda rapidinho. Sequinho, tá? Se tem um pouco de água lá, você enxuga, porque excesso de água nunca é bom, ó. Limpa bem a borda. E agora exatamente como no molde de gesso. Quando ele começa a secar, ele desgruda daqui e aí você desenforma e ele tá prontinho. O bacana do molde de gesso no torno de stack é o seguinte, o molde lá dentro ele já tem o pezinho. Então quando você desenforma a peça, ela já tá prontinha, com o pezinho certinho, você não precisa fazer nada. O máximo passar uma esponjinha úmida, se quiser, mas ela já fica, olha, com um acabamento perfeito, assim, tá? Ela fica certinha. E por último, eu vou te mostrar como fazer um bowl sem molde nenhum, somente com um template. Templates são formatos que você pode fazer em papel sulfite, em EVA ou em papel couro, que é um papel que eles vendem originalmente para montar fundo de bolsa. Eu particularmente prefiro o papel couro e o EVA, porque são materiais que a gente pode passar uma esponja úmida e limpa. O sulfite ele já tem uma vida útil mais limitada. Qual é a ideia? Recortar a placa de argila no formato e depois unir. Vou te mostrar algumas sugestões. Um formato simples assim, você cola aqui, achata e tem um bowl com uma emenda. 3 recortes. Você tem esse tipo de bowl. Formato triangular com 3 recortes. Também dá um bowl bem interessante. Você pode fazer o formato que quiser, quadrado, triângulo, círculo, o que você quiser. Eu vou fazer esse aqui de 3 partes, que eu acho um formato bem interessante. Só que esse meu template aqui, ele tá muito pequeno para o tamanho que eu preciso do bowl. Lembrando que eu preciso de um bowl no tamanho de 15 centímetros, né, no final. Então, eu vou fazer ele do tamanho que eu preciso, tá? Que é 18 centímetros inicial, para chegar nos 15 centímetros final. E aí eu vou recortar seguindo a linha do template, que dessa maneira eu te mostro como o mesmo template circular eu consigo fazer diferentes tamanhos de bowl. Agora, a ideia é simples. Eu vou ranhurar as partes que eu vou colar. Ranhuras de um lado. Sempre da mesma linha.
Então, tem a linha pra lá, a linha pra lá, a linha pra lá, certo? Você pode fazer a colagem na área inteira, olha, em vez de fazer só as faixas, você faz a área inteira de transposição, porque aí é certeza que não vai aprisionar a ar e que a colagem vai estar muito bem feita. Como aqui a gente tem uma área que faz essa transposição, você vai prestar atenção e vai reparar que quanto mais fina a peça, mais delicada vai ficar. Se a sua placa estiver muito grossa, na hora de transpor, a parte que está unida assim, olha, ela vai ficar muito grossa aqui. Então, vou fazer de um outro ângulo, apertando lá embaixo, até em cima, e sempre, olha, numa linha só, numa direção só. Por quê? Porque eu preciso empurrar a bolha de ar. Vou fazer novamente um outro ângulo aqui, olha, para você ver. Então, eu sobrepus. No que eu sobrepus, eu vou apertando de baixo para cima, porque se tiver bolha de ar, a bolha de ar sai para lá. E agora eu vou apertando para fora, porque a parte por longe para você enxergar. Olha, apertando nesse sentido para a bolha de ar sair por aqui. Essa diferença aqui é o que faz a graça da peça, tá bom? Fundo, eu aperto até a colagem desaparecer por completo e eu deixo a costura apenas nas laterais. Virar para ela ficar numa posição anatômica para eu poder lidar com ela. Agora, ela tá muito mole, você percebe? Então, eu vou esperar um pouquinho para poder fazer este acabamento aqui. Mas eu preciso que ela fique bem redondinha. Então, eu vou utilizar uma guia para garantir que ela fique redonda, ó. Vou me basear pela guia. Pode ser a tampa de Tupperware, o que você quiser. Mas eu preciso que ela fique redondinha aqui, só para me guiar. Agora, eu vou esperar, quando ela estiver firme eu faço o acabamento aqui. A peça endureceu, ó, consigo pegar ela sem ela se movimentar, tá? Então agora eu vou passar a tuna, ou água, ou barbutino, o que você preferir. Você vai passar nas emendas e vai reforçar essa costura, tanto do lado de dentro quanto do lado de fora. Para isso eu vou usar uma esteca de madeira. Vou puxar aqui, ó, para fazer esse serviço, essa parte do acabamento aqui, da colagem, ela não pode estar dura demais, porque senão a argila, ela não faz esse movimento aqui, olha, de tampar a costura, se ela já estiver muito seca, tá? Puxo, com isso eu deixo a costura muito bem reforçada. E faço isso nas 3 emendas de dentro. Mesmo se a peça estiver super seca, você vê que ela já tá até clareando. Acabamento é da mesma maneira. Argila, seca,
A argila mais úmida, o acabamento eu sempre dou com uma esponja úmida, só isso, ó. Lado mais úmido, se ela tá mais seca, às vezes eu passo até o lado verde pra tirar as rebarbas, ó. Fica perfeitinho, sem lixar, sem poeira. E dessa maneira fechamos 10 formas diferentes de fazer um bowl de cerâmica. Tenho certeza que uma delas vai combinar com o seu jeito de modelar, vai te agradar para você fazer um bowl lindo, maravilhoso, de forma eficiente e principalmente fácil. E assim ficam várias ideias também para os ceramistas aqui de Vinhedo, da futura associação, para esse projeto lindo, Inverno de Barro, em que a gente vai tomar um caldo quentinho, gostoso, dando força aí para os restaurantes locais, para os ceramistas, uma parceria que tem tudo para dar certo. Boa semana para todo mundo!